para saber o seu nome completo, local e data de nascimento. Então, meu nome é Simone Cabral e Gino de Miranda. Esse é meu nome de solteira e o nome que eu uso hoje. Eu nasci, embora muitas pessoas não acreditem, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nasci por um acidente de percurso, praticamente, porque a minha avó materna morava lá e minha mãe estava já de quase 9 meses de gravidez quando a minha avó teve um problema de saúde e lá minha mãe foi gorda daquele jeito, nas asas da Paner de São Paulo, ou de Santos, sim, de Santos para São Paulo e de São Paulo para lá. E chegando lá, a minha mãe acabou ficando um pouco e eu adiantei uns 15 dias e nasci lá. Mas logo depois, cerca de 1 mês e meio, 2, eu fui para Santos, porque meu pai tinha emprego lá e tudo, meus avós paternos moravam lá. E aí eu fui para Santos e fiquei em Santos até 1971, quando eu terminei meu curso de Direito lá em Santos. Aí, no ano seguinte, acho que 1972, começo, assim, eu fui para São Paulo, fiquei lá em São Paulo, comecei a fazer teatro profissional, que eu já fazia amador em Santos, já cantava um pouco. E aí fiquei lá em Santos, lá em São Paulo, fiz teatro, tudo. Aí, em 1982, eu resolvi vir para Pouso Alegre a partir de uma oferta de emprego no conservatório, que não era nada do que eu fazia. Era para dar aula de artes cênicas no Conservatório Estadual de Música. Mas eu resolvi encarar. Eu falei, bom, se não der certo, eu volto para São Paulo, eu tenho família, tudo, né? Mas acabei ficando. No começo foi difícil, você sabe como é um cosmopolita vir para o interior. Imagina, 43 anos atrás, Pouso Alegre era uma roça. Eles estavam descobrindo os Beatles naquela época, que o John Lennon já tinha morrido há 2 anos. E fiquei. Mas eu digo para você, eu não me arrependo, não. Eu gosto de Pouso Alegre, eu acho que eu dei uma sentada na minha vida. Eu gosto, aprendi a falar porta, uai, poncovô, oncotô, e cá estou eu. E seus filhos nasceram aqui em Pouso Alegre? Não, o mais velho nasceu em Santos, o Davi nasceu em São Paulo, só o Paulo que nasceu aqui. Porque quando eu vim, o Rafael tinha 2 anos e meio, o Davi tinha 5 meses e o Paulinho eu nem sonhava. Entendi. E você falou da sua formação em Direito, você tem outras formações sociológicas? Tenho. Depois que eu terminei Direito, que eu fui para São Paulo, eu fui para São Paulo primeiro porque eu queria sair da casa do meu pai, apesar do meu pai ser um cara liberal e maravilhoso, mas eu queria experimentar viver by myself, sabe como é que é? Sem ninguém para me segurar. E aí eu fiz Sociologia e Política, mas não terminei, ficou faltando 1 semestre, porque aí eu já fazia teatro profissional, aí à noite não tinha jeito, e eu acabei não fazendo mais. E ainda cheguei aqui, depois ainda fui fazer licenciatura em canto, pós-graduação em educação musical, que seu marido ia junto, a gente tinha uma turma lá no Rio, né? E é isso. Antigamente não havia mestrado, doutorado, né? Então, quando você tinha curiosidades ou queria estudar mais, você tinha que fazer uma outra graduação, né? Era assim que funcionava. E falou do teatro, que foi, mas como é que a música entrou na sua vida? A música entrou primeiro de tudo, porque eu comecei a estudar piano com 5 anos. E eu estudei piano, estudei até os 20 anos.
Eu fiz aqueles cursos de conservatório que antigamente tinha valor de graduação. Então, se você for fazer a conta, eu já tinha essa e depois eu tive que fazer uma complementação, porque a lei mudou. Até 1985, curso de conservatório tinha valor. Você fazia o curso técnico aqui no conservatório, você podia dar aula no segundo grau. No segundo grau, ensino médio, né? Que era o ensino médio de música. Depois, em 1985, a lei mudou, então o Estado começou a exigir até uma formação a mais para todos os professores. Mas o salário continua assim, né? E do piano foi para o canto? Mas aí eu já cantava, né? Porque antigamente, eu digo antigamente, que é antigamente mesmo, né? Antes da mudança da Lei de Diretrizes e Bases, em 1971, a educação no Brasil era muito diferente. Você faz ideia, eu no ginásio, que seria o Fundamental 2, eu tinha aula de latim, eu tinha aula de inglês e francês. Quando eu fui para o ensino médio é o segundo grau, né? Era dividido em científico, para quem queria fazer as coisas das ciências exatas. O curso clássico, que era para quem queria fazer direito, história, licenciaturas em geral, que naquele tempo nem chamava assim. E havia a escola normal para quem queria ser professora até tipo 4º ano primário, 5º ano, porque não havia a obrigatoriedade de formação superior para as professoras, pelo menos até o que seria o ensino fundamental completo, porque a formação era muito boa. No ensino médio, eu estudei psicologia, eu estudei um trem que chama cosmologia, você acredita? Eu estudei literatura francesa, sabe? E aí, quando eu vi a escola dos meus filhos, e meus filhos até que estudaram em escola boa, eu dizia assim, gente, antigamente você saía do segundo grau, você já tinha claro, se você fosse uma pessoa estudiosa, interessada, porque tem muito vagabundo na escola, né? Mas naquele tempo não tinha nem televisão direito. Você vê o que a minha geração passou de mudança de mundo, né? E hoje em dia a gente fala assim, nossa, queria saber tal coisa. Você vai no ChatGPT, ele te dá uma resposta. Né? Eu nem sei fazer isso, mas eu vejo vocês fazendo, eu acho lindo, embora eu tenha um pouco de medo, né, do que vai virar isso. Vocês viram um filme chamado 2001, A Odisseia no Espaço? Você lembra quando o computador resolve mudar? Eu ontem vi um vídeo no YouTube falando das inteligências superiores que vão dizer, mas para que você... Não, você não sabe nada, deixa eu assumir esse negócio. Oh, ainda bem que eu tenho quase 80 anos. E quando chegou em Pouso Alegre, você já tinha uma experiência em teatro e tudo, né? Então, porque lá em Santos, quando eu estava na faculdade de Direito, era a época dos festivais, era a época do voz e violão. Então, a gente saía da faculdade muitas vezes, principalmente sábado, que a gente tinha aula à tarde, a gente sentava na beira da praia, ficava tocando violão e cantando. E eu não conhecia praticamente ninguém lá. E aí eu fiquei sabendo que na faculdade tinham vários compositores e que estavam entabulando um festival de música estudantil. E aí as pessoas começaram a me convidar, olha, eu tenho uma música, você não quer defender no festival para mim? E aí
O que aconteceu? A Simone foi cantar, né? Eu já tinha feito teatro infantil, aí o Carlos Alberto Sofredini, um grande diretor e dramaturgo que já está entre nós, me convidou para entrar no grupo dele, etc. Então eu comecei a ter essa experiência. Cantava nos festivais, de vez em quando cantava num barzinho, mas eu me apaixonei loucamente pelo teatro, porque o teatro que Sofredini fazia era um teatro tipo Living Theater, não sei se você sabe o que é isso, um teatro super moderno que começou nessa época em Londres, Estados Unidos, tinha uns grupos que tinham 50 pessoas, faziam teatro grego, ou então um teatro moderníssimo, teatro de absurdo, essas coisas. E aí eu comecei a me meter com isso, e para mim, falava em arte, para mim era tudo. Era dançar, eu estudei um pouco de balé, etc. e tal. Então, quando eu vim para cá, o que eu me assustei foi com a coisa de dar aula, porque será que eu sabia? Mas como eu tinha experiência do grupo de teatro, logo eu vi que eu ia conseguir fazer aquilo. E realmente me dei bem, entendeu? E aí umas pessoas me viram cantar, já me convidaram para fazer parte de um grupo. Aí eu cantava no pizzaiolo, cantava não sei aonde, sabe, essas coisas. E aí eu fui fazendo minha vida. A minha vida, a minha forma de cantar o meu repertório só mudou do ano 2000 para frente, quando eu me separei do meu marido. E aí os meus filhos resolveram me transformar na Simone Lee. E surgiu o personagem. Mas até 2000, eu cantei em banda de baile, aquela que você vai com vestido prateado e canta em inglês, francês, italiano, aquelas coisas, dos repertórios, né, dos anos 70, 80 e tal. E foi assim, quer dizer, eu fui mudando de lugar no palco, meio que pelas necessidades, né? E sabia fazer um pouquinho de cada coisa e acabou dando certo. Só que eu transmiti essa doença para os meus filhos, né? E hoje eles podiam estar ganhando dinheiro sendo médicos e estão aí contando os tostões. Como é que era a cidade nessa época que o conservatório era esse centro? Assim? Como é que era a cultura e a arte da cidade? Era muito diferente, porque aqui tinha uns guetos, né? Na parte, como se diz, na cultura da cidade. E havia uma coisa muito forte aqui, que era o carnaval. Então, tinha umas escolas de samba aqui, que inclusive de vez em quando se pegavam. Até o incêndio do conservatório, dizem até que foi o pessoal da Tijuca que tacou fogo no conservatório, porque vários jurados eram professores do conservatório e votaram para a Alterosa ganhar. E tinha algumas pessoas que saíam na Alterosa que estudavam no conservatório. Aí, como na época a direção do conservatório não quis investigar, saiu o resultado do inquérito e acabou, e assim ficou. Mas o conservatório realmente era um oásis aqui na cidade. Por quê? Porque era onde ficavam as pessoas diferentes, sabe? Então, a cidade era muito conservadora, sabe? Eu me lembro que na primeira festa que eu fui aqui, ou que eu cantei, sei lá, uma pessoa chegou para mim e fez aquela pergunta clássica, que o meu amigo Enio, que é baixista da minha banda, tem até uma camisa escrita: "Você é filho de quem?" Então, chegaram para mim assim, na minha lata: "Ô, filha, você é filho de quem?" E eu falei: "Eu não sou filho de ninguém daqui. Eu sou de longinho." Não muito longe. Hoje em dia, você fala o quê? Eu vou a pé para São Paulo. Mas naquele tempo era longe.
Então era diferente. E aqui também tinha muitos professores de fora, porque a Orma Valadares Meirelles, recentemente falecida, que era diretora do conservatório, ela era uma mulher visionária. O sonho dela era transformar o conservatório num centro educacional, eu acho que até numa faculdade de artes. E ela quase conseguiu. Aí ela fez um convênio, acho que com a USP, e ela convidou um monte de professor para vir dar aula aqui. O povo que estava estudando, que estava no fim do curso, né? Um regente, que era o Gil Jardim, que veio dar aula de flauta, enfim. Tinha o maestro Nazari, que já dava aqui aula há muito tempo, né? Tinha uns professores de violão que eu não conheci, que eu conheci pouco, porque eles vinham poucos dias, né? Tinha o Marcos Câmara, tinha o Roardo, meu ex-marido, que era professor de clarinete. E foi através dele que eu fui convidada, porque precisava-se de um professor de artes cênicas. E o professor que dava aula lá, que era o Heleno Mota, que eu não sei se nem está vivo ainda. O Heleno foi uma figura muito conhecida na época, ele escrevia livros, né, sobre teatro. Mas o Heleno não tinha formação acadêmica. Em instituição, você precisa comprovar alguma coisa, né? O próprio Zé Eduardo Nazário não pôde ficar dando aula aqui por causa disso. Apesar dele ser um dos grandes bateristas do Brasil, ele não tem a menor formação, assim, formal, né? Diploma e tal. Também por isso, porque um cara de mais de 70 anos, na época dele, não era assim, eu sou bom baterista, vou fazer um curso de bateria. Ele já estudava com os fera, né? Então, e lá no conservatório tinha uma pessoa que era daqui, era de Brasópolis, que era o padre, ex-padre Zé Antônio Lobo, que era o professor de artes visuais, como se chama hoje. Na época eram artes plásticas. Era um professor maravilhoso, ele dava umas aulas de história da arte que eu só faltava chorar na aula dele. Então, era um lugar que você ficava assim, correndo no dia a dia. Quando você chegava lá, você fazia assim. A prova está que tinha famílias que vinham estudar aqui. O marido, a mulher e 2, 3 filhos traziam uma tula com comida para comer aqui e ficavam o dia inteiro e faziam tudo quanto é matéria que eles conseguiam fazer. Então, sabe, não quero que vocês entendam isso como uma crítica, é só uma constatação. Eu percebia, na maioria dos casos, que as pessoas trabalhavam com educação porque elas tinham interesse nisso, interesse nas pessoas, né, no alunado, né, no métier em si. E depois de uns certos anos, eu comecei a escutar umas frases que são como uma espada no meu coração. Eu sou dramática, mas é assim mesmo. É assim, sou músico, estou professor. Entendeu? E, para mim, apesar de eu ter feito minha vida em cima do palco, eu sou professora. Eu gosto de trabalhar com educação. E eu gosto de me sentir fazendo parte, sabe, da formação daquela pessoa, mostrando muitas vezes que ela está deixando de conhecer coisas que podem ser úteis para ela. Nem é para ser músico, para ser artista, mas para transformar alguma coisa aqui, né? Entendeu? Então... E hoje eu vejo que o conservatório tem uma posição de, assim,
o conservatório. É mais uma escola que tem aqui. Não tem mais a relevância que tinha. Claro que nós temos problemas com os nossos governantes, né? Que têm sucessivamente cuspido em cima do conservatório. Mas tem essas coisas também do interesse das pessoas irem mudando, né? Enfim. Mas era interessante porque, de repente, aparecia em Pouso Alegre uma pessoa como o falecido maestro Zeidler. Porque a esposa dele era juíza do trabalho, foi transferida para cá, e ela falou: Roberto, vou levar você lá no conservatório. E ele topou comigo, né? Topou comigo, eu tinha muitos alunos de canto já no final do curso, e eu precisava sempre de um pianista acompanhante. E tinha no conservatório, mas às vezes tinha 1, 2 pianistas para atender 5, 6 professores, né? E aí eu catei o maestro, que eu era a mais velha das professoras, eu tinha material bastante. Ele tinha um absurdo de material. Era a época do xerox barato, né? A gente xerocava tudo. Então, eu fazia assim, uns repertórios para os meus alunos que ninguém conhecia aqui, umas coisas que não eram do costume dos repertórios, sabe? Mas por quê? Porque eu leio música. Eu tinha material. E tinha uma criatura disposta a trabalhar comigo, que era o maestro Zeidler. Então, ele foi muito importante na minha passagem aqui pelo conservatório. Quanto tempo você ficou no conservatório? 27 anos. Eu me formei, eu me aposentei em 2008. E sinto saudade. Um pouco antes de como é que formou a Simone Lee, qual que é a importância, a influência da Rita Lee na sua vida? Eu sempre fui fã dela. Confesso até que quando eu era mocinha, porque nós temos a mesma idade, ela era 15 dias mais velha que eu só. Eu nunca tinha ido ver um show dela lá em São Paulo, porque também quando eu saí de lá, ela estava começando, ela acho que ainda estava no Tutti Frutti, o pessoal da USP tinha um nojo assim, do rock and roll. Aí você casa com a criatura, você imagina o tanto que falava na sua cabeça. Você falando inglês, com essa voz de contralto, você tem que cantar jazz. Como é que vai cantar rock and roll? Isso é coisa menor, isso aí a gente gosta, toma um negócio, ouve rock and roll, mas o quê? Então, meu bem, se eu tivesse permanecido casada, Simone Lee não existiria. Com toda certeza, não. Mas, quando chegou no ano 2000, a minha vida fez assim, né? Uma virada de página completa. Nem foi virada de página, foi terminou o volume, começou outro volume. E aí eu falei, bom, eu não vou mais cantar profissionalmente, vou ser professora só. Aí eu comecei a ficar triste. Aí o Rafael, meu filho mais velho, encontrou com o Marcelo Toledo, dono do República, e o Toledo falou: cadê sua mãe? Nunca mais vi sua mãe. O Rafael falou: minha mãe anda meio estranha, não está cantando. Aí o Marcelo falou: escuta, falo para sua mãe, desde que ela era casada ainda. Ela é a Simone Lee, ela é uma outra faceta da Rita Lee, e as duas nem sabem. Porque são tantas coincidências na nossa vida, mas tão. E eu me lembro que uma vez eu estava entrando numa sapataria lá em São Paulo, e eu estava olhando uma vitrine, e de repente eu olhei, e a Rita Lee estava parada na sapataria. E ela estava assim para mim, ó. E eu dei um grito. Nisso alguém falou com ela, ela foi, não sei, experimentar sapatos, foi embora.
E isso aí ficou marcado na minha cabeça. Falei, credo, que susto que eu levei. Aí a moça falou assim, não, Rita Lee, a cantora que estava aí, é só a cara dela. Aí começou, não, vamos fazer Rita Lee. Mas você já imaginou uma pessoa que está acostumada a cantar jazz, música internacional, de repente fazer rock? E não era nem o rockão que a gente está acostumado, é rock brasileiro, sabe? Tudo é diferente. Se você canta, se Deus quiser, 2, 3, 4, um dia eu quero ser índio. Você faz isso em jazz, uma coisa assim, é tudo sincopado, colega. Se for em samba, já fica tudo sincopado. Então você imagina, eu tive que me reinventar na minha maneira de me vestir. Porque como eu vim do teatro, para mim não é assim, hoje eu vou fazer Rita Lee cover. Começa a entrar o personagem dentro de mim. Começou a entrar. Quando eu vi, eu estava assim, só usando aquele tipo de roupa que a Rita Lee usava. Claro que isso foi assim, uns 10 anos depois, né? E o assunto lá em casa só virou isso. E o Davi ficava dia e noite. Mãe, você escutou aquela música assim, olha, você está fazendo as entradas erradas, nós vamos fazer cover. Cover tem que ser igual. E depois, com o tempo, eu já fiz o cover, a minha moda. Mas nos primeiros anos... Agora, eu só não entendo por que eu fiz tanto sucesso. Eu não entendo. Porque eu achei que eu ia fazer 2, 3 shows e nunca mais. E o Tardo Marcelo e a dona Patrícia, a mulher dele, me fizeram manter um contrato de exclusividade com eles uns anos. Não foi 1 nem 2. Então, eu só podia cantar se fosse. Não é assim, eles não iam me processar, mas era um acordo entre amigos. Entendeu? Vamos supor, você vai se casar, vai fazer uma festa, você fala, Simone, queria que você cantasse. Aí você contratava meus filhos faziam uma festa e eu ia lá e fazia um momento especial, né? E foi assim, né? Aí, de repente, começou a ficar natural. E eu até hoje ainda fico surpresa quando, há 1 ano atrás, eu fiz um show lá no República, mas tinha tanta gente, que quando terminou eu não conseguia sair do palco. Então, isso me dá até vontade de chorar. Isso me emociona muito, porque virou uma coisa muito especial para mim, que eu criei uma relação com as pessoas que não poderia supor que fosse capaz. Uma relação assim de... até hoje, criatura, eu entro no Uber. A pessoa fala, mas não é todo dia que a gente leva uma artista. Aí, já assisti seu show, entendeu? Então, é uma coisa que assim massageia meu ego, mas não massageando o ego de dizer, como eu sou maravilhosa. Não, é como se fosse uma pessoa da família, um amigo que chega e fala, olha, que legal, Sabe aquela música dela que fala, enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Então, é essa sensação que eu tenho, que talvez, se eu fosse aquela cantora elitizada de antes, que cantava de vestidos prateados, cantando Fly me to the moon and let me sing forevermore. Era assim, ela canta bem, né? No dia seguinte me via na rua, nem lembrava. E, de repente, essa identidade que eu criei me deu isso. Um acesso às pessoas, sabe? Eu não sei se dá para vocês entenderem esse sentimento. Então, é uma coisa estranha. Uma coisa estranha. E agora eu estou me aposentando definitivamente. Faz 3 anos que eu estou falando que eu vou me aposentar. E agora eu vou fazer um show dia 7, uma participação num show lá no teatro.
um negócio aí desses projetos, Divas do Rock, e eu vou fazer o encerramento. Mas é assim, é uma coisa que é um trabalho que eu levo com uma alegria e uma satisfação imensa e gratidão a ela que me emprestou um pouco disso, né? É isso. Você chegou a conhecer a Rita Lee, assim, pessoalmente? Não, de conversar, não. Eu vi ela essa vez, depois eu fui num show dela, mas nem fazia a Rita Lee ainda. E quando ela veio aqui em 2006, uma menina que... ela era filha de uma jornalista aqui de Pouso Alegre na época, nem sei quem era, não lembro mais o nome dela. Ela me levou para falar com a Rita Lee. Mas foi naquela fase que a Rita Lee estava bebendo muito. E ela andava doente demais. E eu fui falar com ela. E aí veio alguém do grupo, não me lembro quem foi, não me lembro. Talvez ela pudesse dizer quem foi. Pedir para desculpar, mas que ela não ia poder me atender, porque ela estava no balão de oxigênio para poder fazer o show. E quando ela entrou em cena, meninos, vocês não têm noção, ela estava com uma roupa que parecia que ela tinha levantado da cama mesmo. Sabe aquela roupa toda amassada? Estava com uma segunda pele branca por baixo, assim, da roupa toda esfarrapadinha, assim, sabe? Que você vê que ela estava lá por honra da firma. Mas disseram para ela quem eu era, e eu estava no gargarejo. Ela foi até mim, numa hora gargantando, e me deu uma palheta de guitarra escrito Rita Lee. E ela apertou minha mão e olhou para mim e fez assim, e foi embora. E nunca mais eu tive a oportunidade de vê-la. Você acredita que Pouso Alegre é a cidade da música? Ou já foi? Bom, o que eu vejo é que aqui em Pouso Alegre já surgiram muitos artistas interessantes, né? Muitos mesmo. E você vê o Helder Costa, né? Um cara super conhecido. O Zé Helder, que já fez vários discos com pessoas importantes e tal. E não sei se eu estou esquecendo de alguém, provavelmente estou. Mas assim, né? Meu filho Davi já tocou lá na Globo, lá naquele programa do Bial, lá durante os 3 anos, ele trabalhou lá. Na pandemia que o negócio transformou e depois não continuou. Mas eu não sei o que acontece, o povo vai, mas volta. Eu não sei se bebeu essa bendita água do Mandu, o que é, né? Mas eu acho que Pouso Alegre tem umas coisas muito interessantes. E eu estou falando desses 3, que foi o que veio na minha cabeça, mas eu convivendo na época que eu convivia, mas assim na noite, que eu ia para barzinho, agora não vou mais, eu entrei em contato com muitos compositores, né, que faziam música boa. E fora isso, tem cantores e instrumentistas aqui, que têm um trabalho muito interessante, né? Mas nosso país é muito difícil, né? Essa questão de incentivo à cultura, principalmente nas cidades menores, né? Quando você vive numa cidade maior, até você tem mais oportunidade, né? Mas no aquém do além de onde que vive os mortos é difícil, né? O que você acha que mais mudou no cenário musical, cultural da cidade nesses anos? Acho que quais foram as mudanças que, além dessa questão do conservatório, que... Mas eu acho que, na verdade, foi a produção musical, a reprodução dessa arte, a apresentação, que mudou muito, né?
Antigamente, para você botar um disco no mercado, era uma coisa muito complicada. Quando eu conheci uma artista chamada Malu Magalhães, que a moçadinha mais nova conhecia muito e de repente desapareceu, eu fiquei besta quando eu soube, quando eu a conheci, ela tinha 16 anos. Por quê? Porque meus filhos foram tocar com ela. Fizeram Rock in Rio com ela, fizeram um monte de coisa com ela. Mas uma coisa que eu pensava assim, mas gente, eu nunca ouvi falar nessa moça. Ela começou botando as composições dela na internet, né? E foi assim, ela virou de repente um fenômeno. Menina, antes, quando meus filhos começaram a tocar com ela, ainda nem tinha ido para Rock in Rio, né? Eu não tinha noção do que ela era. Ela foi fazer um show no Sesc, lá em Santos. E eu estava lá, porque eu tenho 2 irmãs lá. Aí eu entrei, o show estava começando. Menina, quando ela entrou em cena, mas foi assim uma coisa, uma explosão de aplausos e as pessoas gritando, maravilhosa, tesão, não sei o quê, aquelas coisas lá todas que falam. Eu olhei e eu falei, meu sobrinho estava comigo, mas gente, eu nunca ouvi falar nessa mulher e esse povo está desvarado. Ele falou, tia, internet, tá? Na hora que você comprou o primeiro celular, ela já estava na internet, ó. Entendeu? E ela, depois, né, de fazer um sucesso enorme, me casa com Marcelo Camelo, aquele do Ana Júlia, daquele grupo, como é que chama? O grupo Los Hermanos, né? E ela mora em Portugal hoje. Eu não sei nem se ela faz música, eu sei que ela fez umas turnês por aí com uma outra banda, lógico. E entra, sai, de repente ela cisma uma volta. Agora, é assim, o público dita muito esse termômetro, né? Porque às vezes um tipo de música está fazendo um bruto sucesso hoje, daqui a pouco não faz mais. Eu acho até que é por causa disso que nós estamos tomando essa enxurrada de música sertaneja, essa epidemia horrorosa, porque eu acho que os caras estão aproveitando enquanto está fazendo sucesso, porque daqui a pouco pode mudar. Né? Então, hoje, ao mesmo tempo que eu acho fácil você divulgar uma obra sua, porque está tudo ali, é só você pôr nas redes, né? Por outro lado, para ser percebido e se destacar, é muito complicado, porque tem muito. Não é verdade? Eu estou equivocada? Não. Então, é assim. Então, eu acho que para Pouso Alegre ter, de repente, um destaque, só se aparecer uma pessoa muito especial que faça muito sucesso around the world, para depois fazer aqui, né? Agora, o conservatório, para voltar a ser o que era, eu acho muito difícil. Porque hoje tudo é online, né? O pessoal não quer ir nem no conservatório fazer aula, quer fazer aula online, tudo é online. Eu acho muito complicado isso. Já me pediram para dar aula online. Eu dei uma aula, eu falei, não gostei. Pensa bem aula de canto, Mariana. Aula de canto é que nem terapia. Você começa perguntando dos seus gostos, de repente você analisa alguma coisa, você vê o indivíduo já está chorando. Ai, porque eu tenho um problema com a minha voz, porque minha avó, porque não sei o quê. Vira terapia. Sempre tem um momento das aulas de canto, alguma ocasião, que dá uma pinçadinha nos Freud da vida, sabe como é que é? Depois, às vezes, volta só para ser a coisa musical, mas por quê? Porque a tua voz, o que é? É como você se coloca, é a tua manifestação do teu pensamento, da tua emoção, dos teus sentimentos, não é verdade? Então, precisa de uma proximidade, eu acho. Sim,
precisa. E também tem a questão do áudio, né? Online, o áudio é... Ah, pois é, pois é. A afinação é uma coisa importante ali, pode ficar meio, né? Cai um pouco o sinal, pronto, dançou. Se pudesse contar uma história da música de Pouso Alegre, quais momentos ou pessoas não poderiam ficar de fora? Então, para você fazer essa pergunta para mim, eu acho um pouco complicado, na medida que eu cheguei aqui, né, há 43 anos atrás, mas a minha relação com Pouso Alegre era sempre mediada pelo conservatório. Então, lá eu tinha uma demonstração, assim, do interesse das pessoas pela música, pela arte. E alguns professores eram pessoas que tinham assim uma história aqui, mas também tinha muito professor de fora, muitos alunos de fora, entendeu? E talvez tenha faltado uma reflexão sobre isso, não só minha, mas da escola como um todo, né? Quando o conservatório fez, sei lá, 90 anos, sei lá quantos anos que fez, talvez nós tivéssemos que ter feito essa reflexão. O que significou o conservatório aqui na cidade nesse quase um século? Onde as coisas mudaram tanto na cidade, na sociedade, nas pessoas, né? Então, a escola, a importância e o que ela significou aqui, eu já estou falando disso desde o começo. Agora, as pessoas é que eu não sei dizer muito para você. Um ou outro, sim, você diz assim, o fulano de tal foi um grande professor de violino que passou por aqui e que foi muito interessante. Teve professores de violão maravilhosos que passaram por aqui, alguns eu nem conheci. Quando eu cheguei aqui, já não estavam mais. Aí eu escutava falar, ai, você não conheceu fulano de tal, nossa, aquilo era um professor maravilhoso, né? Então, essa dimensão, essa análise da coisa, para ser uma coisa correta e honesta, eu não posso fazer sozinha. Eu precisava refletir sobre isso, talvez, né, com outras pessoas, para eu chegar numa resposta satisfatória. Senão eu vou ficar fingindo que respondo, dar uma resposta muito superficial a partir da minha memória, de alguma coisa que não tem essa profundidade, entendeu? Perfeito. Eu falei, era uma pergunta ingrata. Não é nem questão de ser ingrata, eu acho que é difícil para você fazer a partir de uma análise assim, tim-pum, sabe? Na sua opinião, qual é a importância de um museu da imagem do som em Pouso Alegre? Eu acho muito interessante. Você quer ver? Uma coisa que tem aquele museu ali na Câmara Municipal, né? Muito bem organizadinho, foi o Ricardo Galvão até que ajudou, está cheio de obra dele lá. Eu acho que as escolas deveriam fazer visitas a esses locais, né? Para conhecer e tal. E como existem muitas manifestações, né, de arte, expressão popular, que são muito ligadas não só à imagem assim, estática, mas uma imagem também em movimento e, portanto, acompanhadas de um som, eu acho que é aí que entra esse museu. Você quer ver? Manifestações folclóricas. Reizado, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe? Folias de reis, né? Como se chama. Eu conheci como reizado há 100 anos atrás. E
E muitas outras, como é que chama aquilo que tem muito aqui em Santana? Congada. Outra coisa linda, né? E eu já vi uns grupos de congos aqui, lá no conservatório, na época da Caipirarte, da Semana do Folclore, sempre eles trazem, mas eu vejo que as pessoas parece que nem compreendem a importância daquela tradição, sabe? E depois você assiste o jornal do EPTV e lá aparece nessas épocas, em Santana, Silvanópolis e outras cidades aqui, né, que conservam essas manifestações, né? E eu acho que, sei lá, isso assim, eu estou dando uma visão muito pequena do que o museu pode abarcar. Mas eu estou falando, já que nós estamos falando muito de conservatório, pensei nisso também, da arte popular, está muito inserida nisso, né? Eu vejo, por exemplo, que eu não sei se são todas as famílias assim que pertencem a esses grupos de Congo ou de Folias de Reis que têm a noção da importância dos mais novos, dos descendentes, né? Não só de manterem essa tradição, mas deles arrumarem uma atividade rentável, que é você trabalhar para a divulgação daquilo, para as pessoas terem contato, enfim, com autoridades, vamos levar para cá, vamos levar para lá, apresentar. Porque isso é cultura popular, gente. Senão nós vamos virar tudo copiador das coisas estrangeiras ou de só o que tem na internet. Ai, que coisa chata. Simone, muito obrigada. Eu que agradeço vocês se lembrarem de mim e me dar a oportunidade de falar pra caralho, que é uma coisa que eu adoro conversar.